um pouquinho de carreira? Vamos falar um pouquinho da sua vida profissional? Com a velocidade com que a tecnologia muda, o mercado também muda, evolui e a competição aumenta. E investir na imagem pessoal, a forma com que você se apresenta, a forma com que você mostra para o mundo, para o mercado de trabalho, quem você é muito importante. É uma estratégia vital, inclusive, para qualquer profissional que queira entrar e, estando no mercado de trabalho, preste atenção, permanecer no mercado de trabalho. Hoje a competição é muito grande. Então, não é porque você hoje está trabalhando que você tem segurança de que você permanece ali. Você precisa trabalhar bem essa tua imagem, tá? Agora, a construção da imagem deve acontecer no dia a dia. E muitas vezes é uma pena, a gente só se lembra nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. Mas vamos ficar atentos, gente. Vamos prestar atenção e vamos cuidar daquilo que é nosso, daquilo que pode ser nosso. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Luiz Carlos Farinhas Nantes, que é consultor em desenvolvimento humano e organizacional. Muito obrigada por ter vindo. Cláudia, boa tarde. Ele já esteve aqui com a gente, conversamos um pouquinho, quase entramos nesse assunto da construção da imagem e paramos no meio, né? Mas que ótimo que a gente pode falar hoje sobre esse assunto que é importante. Sem dúvida. Como eu disse no começo, a gente só lembra na hora da crise, na hora que perdeu o emprego, na hora que já distribuiu o currículo e não está conseguindo encontrar uma solução para a vida profissional, né? É verdade. E primeiro, parabéns pelos 4 anos de programa. Obrigada, a gente ainda está em festa essa Sucesso semana. grande. Você tem toda a razão, as pessoas muitas vezes só lembram no momento de crise e de fato a imagem pessoal, a imagem profissional é algo que você precisa trabalhar ao longo da sua carreira. Eu costumo dizer que o conceito de imagem pessoal e profissional, ela não difere, por exemplo, da necessidade de uma empresa. Uma empresa ela precisa se conhecer bem, né? Conhecer qual é a sua cultura, quais são os seus valores, quais são os seus, as suas fortalezas, e conhecer bem também o seu público consumidor. Através disso, ela consegue ofertar e garantir que o seu público conheça os seus produtos, conheça os seus serviços e também conheça, deseje comprá-los. E uma pessoa, um profissional não é diferente, ele também precisa fazer todas essas reflexões e muitas vezes as pessoas têm uma imagem de que é só como eu me visto, é só eu falar bem de mim mesmo. Se a pessoa apostar todas as fichas só nisso, isso não se sustenta, porque pode soar falso, algo descolado. Então, na verdade, o marketing pessoal é uma jornada de autoconhecimento. Entender bem as suas potencialidades e trabalhar para que o mercado que vai te consumir no dia a dia, né, ou seja como profissional, ou seja nas suas interações, perceba essas suas potencialidades, o que você de fato é. E aí as coisas se sustentam. Perfeito. Agora você falou uma palavrinha que eu acho que é o ponto-chave, né? Que é reflexão. Porque para a gente descobrir essas nossas potencialidades, a gente precisa fazer de fato uma reflexão. E talvez voltar um pouquinho no tempo, lembrar quem a gente é, né? Lembrar coisas que ficaram perdidas, lembrar talvez crenças errôneas que vieram ao longo do tempo. Você sabe que num determinado momento da minha vida profissional, eu me peguei vivendo sob a influência da Cláudia do primário, que ainda ficava tímida diante de algumas colegas, para entender que as coisas tinham mudado e que eu podia mais e que eu tinha outras potencialidades. Foi um trabalho, foi difícil. E aí eu acho que é assim também com quem está em casa. Às vezes a gente vive na crença daquela pessoa que já cresceu, já amadureceu, não é mais aquela criança, né? Perfeito. As nossas histórias, as nossas experiências, as interações que a gente teve no passado, elas nos definem, quer dizer, elas fazem parte da gente. Mas chega num determinado momento que você precisa sair do automático, como você mesmo falou. Tem um psicoterapeuta bastante famoso, que eu até posso citar, chama Paulo Gaudencio, é uma pessoa que eu me inspiro bastante. Ele costuma falar que muitas vezes um cliente, numa interação com um cliente, o cliente vira para ele e fala: poxa, mas o que você tem contra os meus princípios? Nada, só quero saber se são seus mesmo. Então, essa reflexão, se a gente está no automático, repetindo o que a gente passou no passado, pelas interações, opiniões de outras pessoas que fazem parte da gente, ou se a gente está realmente entendendo o que a gente quer, o que eu posso mudar e trabalhar em mim
para buscar um novo momento e me comportar de uma outra forma, né? Bom, a gente vai tentar ser mais prático já, porque na verdade eu não quero aqui só debater sobre esse assunto, que é importante, mas eu quero te ajudar. Eu quero que você que está em casa se sinta mais forte e tenha um pouco mais de compreensão em relação às suas próprias potencialidades. Antes, vamos assistir um depoimento bem interessante. Pode rodar. Bom, eu resolvi buscar este programa de coaching porque eu acabei de voltar de uma experiência no exterior, em que eu pude fazer o meu curso de pós-graduação. E eu busquei, na verdade, este tipo de auxílio para que eu pudesse não só me inserir no mercado, como também ter acesso a um conhecimento, na verdade, profissional, que esse tipo de projeto proporciona. Eu acho que um processo seletivo, participar de processos seletivos é bem importante, porém o projeto do coaching, ele auxilia os profissionais para que eles possam se conhecer e também definir e traçar objetivos em relação à carreira profissional. Procurei o coach para melhorar a minha carreira profissional, para me conhecer profissionalmente melhor, né? Com o coach vai me ajudar muito a seguir uma carreira que eu venho buscando, né? Eu sou um pouco tímida, isso vai me ajudar muito também. Então eu tô buscando melhorar mais a minha carreira profissional com esse processo. O objetivo do nosso bate-papo é exatamente falar da construção da imagem e da construção do coaching de carreira, ou seja, do direcionamento profissional dos candidatos hoje de mercado ou mesmo da construção de sua carreira dentro da organização. Para isso, nós temos uma metodologia que ela está desenvolvida em 5 grandes etapas. Engraçado, né? Que hoje em dia a gente se prepara para tudo, inclusive para se apresentar para esse mercado de trabalho. Aquele coaching falou sobre 5 etapas, né? E a gente precisa se estruturar. Que etapas são essas? Perfeito. O coaching ele é uma das ferramentas que a pessoa pode buscar para essa formação da imagem. Quer dizer, ele pode buscar um profissional e trabalhar dentro de um processo para ele se desenvolver para o mercado, para se promover melhor para o mercado. Porém, essas mesmas etapas, se você quiser fazer em casa, o importante é que você cumpra esses passos, vamos dizer assim. Então, você pode fazer, por exemplo, nas suas interações. A primeira etapa seria entender as suas potencialidades, entender, fazer um levantamento de quem é você. E aí tem aquele olhar para dentro que você estava falando. Eu quero exemplos de potencialidade. Talvez quem está em casa fale, mas o que é isso? Calma. Tá perfeito. Tem nada a ver com matemática. Não esquece aquela potência. Tem toda a razão. É outra história. É outra história. Quais são suas potencialidades? As minhas potencialidades, por exemplo, são falar em público, em visão do todo, né, na gestão de uma empresa, a interação com os outros, desenvolvimento de equipe. Então, o conceito de potencialidade, ele está muito ligado a quais são as suas competências. Competência é aquilo que você, não que você estudou, mas o que você faz na prática e as pessoas conseguem observar. Então, o entendimento disso pode vir, por exemplo, não só a partir de um processo de coaching, mas nas interações com seus amigos, pedindo feedback, pedindo que ele te diga como ele percebe você. Por exemplo, numa avaliação de desempenho, muitas vezes as pessoas ficam chateadas porque o chefe está criticando na avaliação de desempenho. Se o profissional tiver voltado para formar a imagem profissional dele, ele vai aproveitar aquele depoimento sobre ele. Então ele vai ouvir, lógico, isso mexe com você está ouvindo uma crítica, mas, poxa, o que tem ali que eu posso trabalhar para me melhorar? E o que está sendo falado, que são coisas boas em mim e potenciais que eu tenho, ou seja, competências, comportamentos que eu pratico, que as pessoas veem na prática e gostam e entendem que está alinhado com o que elas esperam de mim, que eu posso promover. Então, esse entendimento vem muitas vezes justamente disso, da interação com o outro. Então, quais são as minhas competências, o que eu tenho de forte? Se eu entender, por exemplo, que eu preciso alinhar as minhas competências, e esse é o segundo passo, com meus objetivos de carreira. Então, se eu não tenho uma competência, por exemplo, de falar em público, se eu sou mais tímido, e se eu tenho muita dificuldade e sofro quando eu tenho que fazer um esforço nesse sentido, talvez não seja um caminho eu procurar uma carreira em vendas, por exemplo, que a interação é constante, ou uma carreira... Então, isso eu trabalho entendendo que, poxa, de repente não, eu funciono bem
fazendo pesquisas, promovendo conteúdo, escrevendo textos. Então, talvez eu já possa ir por uma linha de pesquisador, contador, ou alguma outra carreira que exija menos exposição. Então, esse entendimento vai suportar, inclusive, a sua decisão de que carreira seguir, que próximo passo dar na sua carreira, sendo que se você já está numa outra etapa e atuando no mercado. Quer dizer, eu continuo, posso entender, poxa, é por isso que eu sofria tanto quando me pediam para fazer tal coisa. Eu não tenho essa competência, ou eu preciso de muito esforço para desenvolvê-la. Então, eu reforço aquilo que eu sou melhor e, dentro do possível, instalo novas competências, novos comportamentos, se eu tiver essa condição para instalar. Gostei. Encontrar a sua própria competência pode incluir o outro que te observa. Então, não tem que jogar fora o comentário, às vezes, do seu marido, você, homem, o comentário da sua esposa, da sua filha, né? Ou você que é filha do seu pai, da sua mãe, porque todos podem contribuir, então, para esse encontro das potencialidades. Exatamente. Segurei que a gente volta. Essa é só uma etapa. Tem mais 4. São as 2 primeiras. São as 2 primeiras. Tem mais 3, então, e você vai aprender. Porque o que a gente quer aqui é proporcionar para você essa possibilidade de se apresentar melhor para o mercado de trabalho e de aproveitar melhor as oportunidades que existem. E existem oportunidades hoje, pode acreditar. A concorrência é grande, mas as oportunidades também são boas, viu? Agora vamos voltar aqui. Eu continuo com o Luiz Carlos falando sobre a construção da imagem e é nesse momento que a gente complementa, né? A gente falou então de 2 pontos. Uma, descobrir as potencialidades. Exatamente, essa análise de quais as minhas principais habilidades, quais as minhas principais virtudes como profissional, né? A segunda etapa, construção do objetivo. Então, o que eu quero para a minha carreira, alinhado com o que eu tenho de melhor e até se conseguir desenhar minha missão pessoal. Quer dizer, eu sei para que eu estou no mercado. Por exemplo, você perguntar a minha missão pessoal, eu tenho clareza e isso às vezes faz diferença no depoimento. Então, a minha missão pessoal é ser um influenciador inspiracional através do conhecimento para promover desenvolvimento humano. Falou bonito, hein? Então, a minha missão é assim, é só ajudar as pessoas em casa. E tá perfeito. Então, é importante que ela contenha algo de você, né? É importante que ela seja verdadeira, né? Esteja alinhada, porque as pessoas percebem o que é um discurso verdadeiro ou o que tem apenas autopromoção, né? E aí, a partir daí, você com essas 2 coisas claras, quer dizer, você parte para aí, de fato, usar as ferramentas de promoção de quem é você. Construção do currículo e preparação para entrevistas, formação do networking, que é extremamente importante, quer dizer... Então, peraí, vamos por etapa. Construção do currículo. No currículo, a gente coloca essas nossas características importantes? Exatamente. Se eu falo bem em público, se eu sou persuasiva, se eu consigo cuidar bem das pessoas, administrar uma equipe, isso tudo eu coloco ali no currículo. Exatamente. Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, com um remédio, né? Você não compra um remédio pela caixinha. A empresa também não te compra só pela sua embalagem, né? Ele precisa entender se ali dentro tem um conteúdo que vai resolver um problema que ele tem. É a mesma coisa com medicamento. Você sabe que aquele medicamento resolve um problema que você tem. Então, o que você tem que vai resolver o problema daquela empresa. Então, se você conseguir até ter informações do que é esperado do cargo, você consegue direcionar o seu currículo para mostrar o que você tem de melhor que vai resolver o problema da empresa. Então, a gente pode quebrar um pouquinho o protocolo e fazer um currículo mais despojado, bem direto ao assunto? Pode. Quase que uma propaganda de você mesmo? Pode, desde que você vai perceber, você vai ser mais despojado ou mais formal a partir do momento que você tenha informações se a empresa também é mais despojada e mais formal. Tá. Porque você tem que lembrar que tem um público ali para comprar você, né? Igual um produto. Então, esse público, como ele é? O que ele gosta? Quais as suas preferências? Se a empresa é mais despojada, deve, né? Legal. Fazer um então, na verdade, o currículo, ele é a nossa propaganda, ele é a nossa apresentação. Exatamente. Tá. Nesse currículo, a gente põe o quanto a gente quer ganhar? Sim, depende muito também se a empresa está solicitando isso. Se a empresa não solicitou, você não precisa colocar essa informação. Então é bom ter 2 guardados no arquivo. Um sem pretensão salarial e um outro com pretensão salarial, é isso? Sempre que você conseguir ajustar o seu currículo a uma determinada empresa personalizado, melhor. E se a empresa não perguntar a pretensão salarial, é melhor não colocar. Você pode, depois, numa etapa mais avançada do processo seletivo, você deixa a empresa gostar de você, para ela ter o desejo de te contratar,
depois ela negocia preço. Porque se você coloca o preço de cara, é igual a muitas vezes um produto. Você acha caro mesmo antes de saber que ele é muito bom para você e que vale a pena. Então, se você pode não colocar essa informação de cara, é melhor. Tá. Se a empresa solicitar, deve, não pode mandar sem. Perfeito. Um currículo não precisa ser muito longo? Escrever um monte de história escolar, por exemplo. A escola do ensino fundamental, a escola do ensino médio, a faculdade. Isso tudo tem que estar no currículo? Deve estar aquilo que é mais importante para o cargo que você almeja. Se aquela formação, aquele curso é importante para aquele cargo que você está almejando, para aquele teu objetivo, deve estar. Caso contrário, não. Então, respondendo também um pouquinho melhor. O currículo não pode ser muito longo, então 2 a 3 páginas no máximo, mas aí você vai deixar aquelas experiências, aqueles cursos que você fez que são relevantes mesmo, importantes para aquela questão que você está se candidatando, para aquela vaga. E aí você, importantíssimo, e as pessoas esquecem muito disso, é colocar quais foram as suas principais realizações. Podem ser profissionais, podem ser da vida pessoal mesmo. Quem tem menos experiência, então, participei do Grêmio Escolar, fui líder estudantil. Se aquilo é importante, coloca. Quer dizer, o que é relevante, que resultados você efetivamente Trabalho trouxe na tua social, vida. deve colocar? Deve, é importantíssimo. Tá. Aí, bom, a gente falou de currículo. Depois, o currículo é uma das ferramentas de promoção. A segunda é o networking, quer dizer, Networking. a formação da rede de contatos não é só a rede social, a internet. Essa é mais uma das ferramentas, é a próxima que eu vou te falar. Mas o networking, ele é o mais importante. As pessoas confundem rede social, né, com Facebook e tal. Rede social, ela existe, você está nela. Então, como você interage com as pessoas no dia a dia? É importantíssimo, uma vez que você sabe bem teus objetivos, você sabe o que você quer para a sua carreira, interage com as pessoas, chama as pessoas para almoçar, chama as pessoas para conversar, tomar um café, para ir ao cinema. Agora vamos imaginar que essa pessoa lá do outro lado está desempregada, se sentindo tão pequenininha, murchinha, tem gente assim, né? Eu sei que talvez seja você que está aí assistindo, se sentindo zero. Aí, como é que ela se apresenta? Ela fala, tô ferrada, ou não? Ou ela finge que está tudo bem? Não é bom falar que está ferrado, porque assim, você está, na verdade, trazendo um estado ruim, vamos dizer assim, né? As pessoas, de uma forma geral, que se apresentam de uma forma mais positiva, são mais valorizadas e as pessoas querem estar mais próximas, né? Quem não quer estar com uma pessoa que está de bom astral, né? E não necessariamente as pessoas procuram as pessoas que estão... Então, se a pessoa puder, e até essa formação do networking é muito importante para sair desse estágio, não se encolhe, não. Estou desempregado, estou parado, não fica em casa sofrendo, com pena de você mesmo. Pelo contrário, vai para a rua, procura movimento, interage com as pessoas. Mas conta a situação? Conta. Assim, estou desempregado, estou sem dinheiro, estou cheio de conta para pagar, eu não durmo mais à noite, eu estou com depressão, ou não? Depende. A depressão, se você estiver passando num processo formal, de entrevista e tudo mais, e você, muitas vezes você precisa ser sincero e colocar que você teve, porque se você não for sincero, o entrevistador, a outra pessoa vai perceber. Mas, nas interações no dia a dia, se você puder, você vai contar, você vai se abrir mais com pessoas que têm mais proximidade com você, e as pessoas que têm menos proximidade, você vai se expor menos. Mas você vai falar, sim, das suas dificuldades, do teu momento, sempre com uma conotação positiva, porque nessa troca você vai melhorando também, e as pessoas começam, poxa, ele tem clareza do que quer, ele está num momento difícil, mas ele quer sair disso, então as pessoas começam a te ajudar. Eu acho que a conotação positiva é o X da questão, né? A franqueza, então acho que a gente tem que ser verdadeiro, mas tem que ter uma conotação positiva. Porque, na verdade, é muito complicado, o mundo não é fácil para ninguém, é todo mundo cheio de carga, cheio de problema. E aí, se você chega com um peso para jogar em cima do colo do outro, fica demais. Então, acho que é legal ser franco, falar das suas necessidades, mas mostrar que você está ali aberto a virar esse jogo, né? E se você virar esse jogo com a ajuda dessa pessoa que está te ouvindo, ela sobe contigo ainda mais, né? Sem dúvida. Você mostra que você não é vítima na tua própria história, mas que você é protagonista, autor e ator da sua própria história, que você é capaz de melhorar e de buscar uma solução para os seus problemas. A gente falou de currículo, de networking, encerramos? E aí entram as redes sociais propriamente ditas, que são muito importantes. Então, como eu trabalho o meu Facebook, como eu trabalho o meu Instagram, como eu trabalho principalmente o meu LinkedIn.
um profissional, não, hoje em dia, tão importante quanto o currículo é ter um perfil no LinkedIn, que é uma rede exclusivamente profissional. E ela tem muita penetração, e os headhunters, são as pessoas que contratam as pessoas nas empresas ou para as empresas, buscam esses profissionais nessa rede e têm acesso às suas informações, os cursos. Você trabalha como se fosse um currículo ali. Isso é extremamente importante, você trabalhar como ferramenta. E ter uma postura também muito positiva nas redes sociais. Então, não ter exposição excessiva. Por exemplo, ter posições muito fortes no Facebook sobre política, religião, futebol, temas muito polêmicos. É bom, convém evitar. E a mulherada que se expõe fisicamente, né? Às vezes eu vejo mulheres de biquíni, fazendo poses mais, como diz na internet, sensualizando na internet. Isso como é que é visto pelo mercado de trabalho? Depende do objetivo dessa pessoa. Se ela estiver buscando, por exemplo, uma área de atuação onde o aspecto físico seja fundamental, um modelo, atriz, e essa parte possa contribuir, pode sim fazer, né? Tudo é a dose na vida, tem que buscar esse equilíbrio, mas pode sim fazer. Agora, para, por exemplo, um profissional que via de regra está buscando no mercado uma empresa mais formal, talvez, tomar cuidado com essas questões, porque muitas vezes pode não ser bem vista, pode ser visto vulgar, por exemplo. Então, você evitar tudo aquilo que possa parecer excesso ou posições muito fortes, convém você fazer. Ser mais moderado, principalmente se você usa a rede como uma forma de divulgação do teu marketing pessoal e profissional. Perfeito. Bom a gente ficar atento a tudo isso, né? Eu quero muito que você coloque em prática tudo isso que foi falado. Talvez se você hoje é essa pessoa que está passando por um momento profissional muito difícil, talvez esteja se sentindo muito para baixo, eu acho que é bom você usar dessa franqueza, mas sempre com um pensamento positivo, sempre acreditando que você pode. Você pode, viu? Eu costumo dizer aqui no programa que, gosto de lembrar até da citação bíblica, que a gente pode tudo em Deus. Então ele está com a gente torcendo, vamos embora, vamos com força, vamos com coragem, como vencedores, porque você já é. Luiz Carlos Farinhas Nantes, consultor em desenvolvimento humano e organizacional. Ele está no site www.v4consulting.com.br. Você pode entrar lá em contato, que aí tem mais informações também sobre carreira. v4consulting.com.br. Muito obrigada, muito boa a sua contribuição. Obrigado. Cumpri o meu objetivo aqui, que é ajudar quem está em casa. Muito obrigado, fico à disposição. Eu que agradeço. E é esse mesmo objetivo, né? Não tem nenhum sentido a gente entrar dentro da sua casa se não for para promover algo especial para deixar a sua vida cada vez melhor.